Jesus no seu coração. Amém? Amém. Glória a Deus. É uma imensa alegria estar aqui novamente com vocês. Depois de uma semana longa e de lutas, mas também de muita busca. Pela presença de Deus. O profeta Isaías, no capítulo 55, ele escreve: busque o Senhor enquanto é possível achá-lo. Busque o Senhor enquanto é possível encontrá-lo. Clame por Ele. Clame por Ele enquanto Ele está perto. Amém? Abra sua Bíblia comigo, por favor. Livro de Êxodo, capítulo 3. Não sei se vocês estão conseguindo visualizar a imagem que eu tentei ilustrar lá em cima no slide. E o tema da nossa conversa, à luz das Escrituras, graças a Deus, é esse aí: tire as sandálias dos pés. Olhe para a pessoa que está do seu lado, repete isso para ela. Fala assim: tire as sandálias dos pés. Êxodo capítulo 3, versos 1 ao 6. Dá mais um enter, Guilherme, por favor. Tem algumas considerações importantes dentro desse tema. E eu quero ler junto com vocês para ficar reforçado na nossa memória. Amém? Vamos lá? Primeiro, deserto, junto comigo. Deserto também é lugar de revelação pessoal de Deus. Deserto, não esqueça isso. Também é lugar de revelação pessoal de Deus. Que coisa fantástica, hein? Segundo, Deus toma iniciativa em conformidade com o seu propósito. Você já prestou atenção nas Escrituras? E já percebeu que desde o início quem toma a iniciativa de se revelar ao homem é o próprio Deus? É fantástico isso, não é? 3, é necessário reverência diante da presença de Deus. Por isso que quando Moisés está lá vendo a sarça pegar fogo e não se consumir, ele fica curioso. E ele pensa: como pode esse arbusto pegar fogo, mas não se consumir? Impressionante. E vai se aproximar. Quando ele vai se aproximando, irmãos, ele ouve uma voz. É a voz do próprio Deus. Eu vou falar disso no meio da mensagem, no desenvolvimento dessa mensagem. E Deus chama ele pelo nome. Olha para a pessoa que está do seu lado. Fala isso para ela: Deus te chama pelo nome. E ele ouve a voz de Deus: Moisés, Moisés, não se aproxime. Por quê, irmãos? Senão ele seria exterminado, fulminado pela glória da presença de Deus. Deus poupa ele, diz: olha, não chega mais perto. E outra, tira as sandálias dos pés, porque esse lugar é um lugar santo. Por quê? Porque a presença, irmãos, gloriosa do próprio Deus estava ali. 4, os propósitos de Deus, vamos lá. Os propósitos de Deus sempre são maiores. E por último, podemos fazer perguntas desde que sejam legítimas e com a motivação correta. Dependendo do jeito que você define deserto, você
pode pensar, bom, eu nem ousarei questionar ou fazer perguntas, mas no deserto, irmãos, nós podemos fazer perguntas, desde que elas sejam legítimas e com a motivação correta. Pode voltar ao primeiro slide, por favor. Êxodo 3, 1 ao 6. Vamos fazer a leitura? Eu vou ler na NVI, que é a nova versão internacional, embora durante o estudo eu uso outras versões, como, por exemplo, a NVT, é uma ótima versão, é uma versão que se aproxima muito do texto no original, no Antigo Testamento hebraico, que é muito difícil. Pensa numa língua difícil, irmãos. E no Novo Testamento grego. No seminário, acho que eu já testemunhei isso para vocês. Seminário, eu passei no hebraico e no grego raspando na trave. Mas essa NVT é uma versão ótima, porque, embora todas as versões, deixa eu deixar isso claro, todas as versões, elas foram muito bem traduzidas, procurando ao máximo se aproximar da língua original. Mas essa versão NVT, ela é muito boa. Êxodo 3, 1 ao 6, na NVI. Moisés pastoreava o rebanho do seu sogro Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia, levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus, Monte Sinai. Ali, o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo, que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo. Que impressionante, pensou. Por que a sarça não se queima? Vou ver isso de perto. O Senhor viu que ele se aproximava para observar. Então, do meio da sarça, Deus o chamou. Moisés, Moisés, eis-me aqui, respondeu ele. Então disse Deus, não se aproxime. Tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Disse ainda, eu sou o Deus de seu pai. Eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Amém. Certamente o texto segue, certamente nós precisamos considerar todo o contexto desse episódio bíblico para que a gente tenha uma dimensão maior e mais compreensível do texto. E eu vou tentar aqui resumir em meia hora, 40 minutos, um pouco do que Deus ministrou no meu coração e um pouco da importância, irmãos, desse texto. O primeiro passo aqui dessa mensagem é trabalharmos a definição de deserto num contexto mais abrangente. E aqui eu incluo nesse passo 3 perguntas importantes. Primeira, o que o período no deserto representou na vida de Moisés? Eu não sei se você, estudando as escrituras, quando chegou em Êxodo capítulo 3, lendo, estudando, você levantou essa questão. O que o deserto, o que o período no deserto representou na vida de Moisés? Segunda pergunta, o que o período no deserto representou para os israelitas? E terceiro, qual foi o propósito de Deus em tudo isso? A primeira consideração aqui, que merece destaque, é como Deus escolhe agir na história. Como Deus escolhe agir na história, manifestando a sua autoridade, o seu poder, nesse caso específico, segue o texto,
nós vamos perceber que Deus, cujo propósito era libertar o seu povo da escravidão dura do Egito, ele manifesta a sua autoridade. Ele manifesta o seu poder, a sua glória no meio de uma nação pagã. Vale lembrar, abre aspas, abre parênteses, desculpa. Vale lembrar que nesse momento a nação egípcia era uma nação poderosa. Se você for ver as escrituras, lá na frente, no capítulo 14, quando os israelitas já saíram do Egito, estão no deserto, na frente deles tem um mar chamado Mar Vermelho, atrás está o exército egípcio. Você vai ver que eles tinham carros de guerra, cavalos, armas que eles preparavam, ou seja, era uma nação, já naquele contexto, poderosa. Uma nação muito bem desenvolvida. E Deus decide, então, agir. Essa é a primeira consideração. Ele escolhe manifestar a sua glória, sua autoridade, seu poder no meio de uma nação pagã e opressora, que é o Egito, que foi o Egito. É impressionante, irmãos, contemplar o agir de Deus. Os filhos de Jacó, se você olhar lá, que entraram no Egito com suas famílias, foram ao todo 70 pessoas. Um número humanamente considerado insignificante, concorda comigo? No meio de uma grande, de uma mega, de uma poderosa e desenvolvida nação. 70 pessoas. Mas o texto diz que quanto mais eles eram oprimidos, mais numerosos eles se tornavam. Olha só. Mais eles se fortificavam, mais eles se espalhavam. O que é isso, irmãos? É bênção de Deus. O que é isso? É propósito de Deus na vida e por meio da vida daquela nação, daquele povo. 70 pessoas, 70 famílias israelitas no meio de uma mega nação que se espalhavam, que se multiplicavam, que se fortaleciam a ponto do novo rei do Egito se assustar, ficar com medo, ficar preocupado. E por causa disso, o texto diz, olha lá, ele estabelece chefes de trabalhos forçados para oprimir os israelitas, com tarefas pesadas. Todo tipo de tarefa voltada para a agricultura, e preparar o barro, amassar o barro. Eles eram oleiros no Egito e fazer tijolos. Com trabalho escravo, duro, eles construíram 2 cidades celeiros para o rei do Egito. Uma chamada Pitom e a outra chamada Ramsés. Eles construíram essas cidades onde os reis do Egito armazenavam as suas riquezas, armazenavam as suas colheitas da agricultura. E a segunda consideração importante é que mesmo diante de uma tentativa genocida do rei do Egito, se você olhar lá, ele, com medo dessa multiplicação, desse crescimento dos israelitas, ele chama as parteiras, 2 parteiras hebreias, uma chamada Sifrá e a outra Puá. Pensa numas mulheres tementes a Deus, irmãos. Lá no céu eu também quero conhecer a Sifrá e a Puá. Pensa em 2 mulheres guerreiras, pensa em 2 mulheres, irmãos, fiéis a Deus, custe o que custar. Eram essas 2 parteiras. Porque o rei do Egito chama elas e fala, olha, faz o seguinte, vocês 2, que possivelmente eram as chefes das parteiras, obviamente não tinha só 2, tinha muito mais, mas olha, vocês que são as chefes aqui, faz o seguinte, quando as hebreias, as israelitas forem dar à luz, dá uma olhada, se for menino, mata. Olha só, e se for menina, deixa viver. A tentativa dele, irmãos, era diminuir drasticamente a contingência de homens. Porque o texto diz que a preocupação dele era que numa possível guerra ou numa possível rebelião,
Israel se aliasse a outros inimigos e derrotasse o Egito. E no meio de tudo isso, Moisés nasce. Olha que coisa fantástica, irmãos, quando Deus tem um propósito. Ah, meu irmão e minha irmã, não tem nada e ninguém que pode frustrar. Amém? Moisés nasce, é escondido durante 3 meses por sua mãe. Posteriormente, ele é escolhido por Deus, e esse texto de Êxodo mostra isso, o exato momento, o exato período em que Moisés é escolhido por Deus para ser o líder, o libertador de Israel. A própria filha de Faraó adota ele, olha só, adota, cria ele no palácio, e ele cresce diante daquele que antes queria matá-lo. Ordenou que matasse os meninos hebreus, os meninos israelitas. Abre aspas, eu vou falar uma coisa para você que você nunca se esqueça disso. Os planos de Deus jamais podem ser frustrados. Amém? Não importa, queridos, os esforços humanos. Não importa. Não importa os esforços humanos, os recursos que os homens utilizem, não importa. Por mais diversos e cruéis que possam ser esses recursos, eu vou repetir, os planos de Deus nunca se frustram. Quando nós apontamos para Moisés como protagonista importante nesse processo, nesse cenário, certamente, não esqueça disso também, certamente não estamos falando de alguém perfeito. Assim como eu não sou perfeito, assim como você não é, assim como a igreja não é perfeita. E por que ela não é perfeita, pastor? Porque ela é feita de gente que está sendo ainda ou que está ainda num processo de transformação. Pelo contrário, irmãos, quando a gente olha para o texto, o que a gente vê? A gente está falando de alguém inseguro, de alguém desconfiado. Irmãos, pensa num cara desconfiado. Moisés. E além de ser inseguro e desconfiado, tentou fugir. Tentou se abster do chamado de Deus. Olha lá, capítulo 3, verso 11. Quem sou eu? Moisés falando para Deus. Quem sou eu para apresentar-me ao faraó e tirar os israelitas do Egito? Quantas vezes, irmãos, quando eu li isso aqui, eu fiquei pensando, quantas vezes Deus me chamou para um propósito dele, não meu específico, e eu levantei essa questão. Quem sou eu, Senhor? Quantas vezes, irmãos, nós nos diminuímos, nós mesmos, nos diminuímos diante de um chamado do próprio Deus. Eu gosto da definição, e talvez a gente, num pensamento um pouco diferente, um pouco distante do texto bíblico, a gente pode pensar, poxa, pastor, mas Moisés foi humilde. Será, irmãos, que nós não confundimos muitas vezes o conceito de humildade? E eu gosto do conceito de humildade que foi definido por C.S. Lewis. Ele diz assim, a verdadeira humildade, olha só, a verdadeira humildade não é falar menos de si mesmo. A verdadeira humildade é falar menos em si mesmo. A verdadeira humildade, irmãos, não é se diminuir você mesmo. Não é se colocar num patamar abaixo do que o próprio Deus está te designando. Do que o próprio Deus está te chamando. Olha só, lá no capítulo 4, verso 1. E se eles, ele está falando do povo israelita, e se eles não acreditarem em mim, e nem quiserem me ouvir e disserem, o Senhor não lhe apareceu. Olha no capítulo 4, verso 10. Ó Senhor,
Moisés falando para Deus, diante do chamado dele: ó Senhor, nunca tive facilidade para falar. E algumas pessoas falam que Moisés era gago. A Bíblia não está dizendo isso, irmãos. A Bíblia diz que ele mesmo, o próprio Moisés, afirma que ele não tinha facilidade para falar. Isso não significa, logicamente, que ele era gago. Nunca tive facilidade para falar, nem no passado, nem agora que falaste o teu servo. Não consigo falar bem. Olha no capítulo 4, verso 13. Ah, Senhor! Aí nessa hora Deus se irou. Se fosse eu também, com certeza, irmãos. Ah, Senhor, peço-te que envies outra pessoa. E aí o texto diz que nessa hora, irmãos, Deus se ira contra ele. E às vezes a gente fica pensando, puxa, como Deus foi misericordioso, teve paciência com o povo de Israel, 40 anos no Egito, no deserto. Sim, teve. Mas, irmãos, quando eu olho para esse texto, como eu vejo que Deus, como Deus, eu vejo, teve paciência com Moisés. Como Deus insistiu, é você mesmo, rapaz. E lá na frente Deus vai falar, olha, eu sou contigo. Eu estou te enviando, eu, o Senhor, o Yahvé. Esse é Moisés. Um homem que foi capaz de matar e ocultar um corpo de um egípcio, que espancava um hebreu. Ele sai do palácio, vai lá ver o seu povo, vê que eles são oprimidos. Tem israelita apanhando, sofrendo nas mãos dos egípcios. Ele vai e mata o egípcio e enterra na areia. Lá em casa, quando fui ensinar esse episódio para Esther, se eu não me engano, eu falei para ela, Esther, sabe por que descobriram? Porque Moisés deixou o dedão do pé de fora do egípcio. Enterrou mal enterrado. E aí descobriram, e aí o texto diz, né, irmão? Vocês leem lá. Quando o faraó descobre, o que ele quer fazer com Moisés? Ele quer matar Moisés. E aí Moisés, ó, pé na areia. Nem na estrada, né? Ou na estrada de areia, pé na areia. Esse é Moisés, irmãos. Sabe o que me conforta, particularmente dizendo, tá? O que me conforta quando eu olho, por exemplo, para Abraão, Moisés, Davi, os grandes líderes, os grandes protagonistas do passado que foram instrumentos nas mãos de Deus. O que me conforta, irmãos, é saber que eles eram homens como eu e você. O que me conforta é saber que eles também eram pecadores, eram fracos, limitados, assim como eu e você. E o que me deixa fascinado, eu já falei isso, vou repetir, é que mesmo assim, Deus insiste em nos chamar e nos enviar. Novamente, aqui nesse momento, ressurge a pergunta: o que o período no deserto representou para Moisés? Vou tentar responder algumas coisas para vocês. Primeiro, o deserto na vida dele foi uma escola de Deus. Olha para a pessoa que está do seu lado, não deixa ele cochilar não. Fala assim para ele, meu irmão, agora não é hora de cochilar. Isso, fala, a escola, o deserto, foi uma escola de Deus para Moisés. Irmãos, eu já me encontrei com pessoas que falaram assim para mim, com todo respeito, tá? Mas falaram, pastor, tô no deserto. Não sei se você já ouviu alguém falar, pastor, tô no deserto, tô na prova. E quando eu ouço isso de determinadas pessoas, irmãos, logo eu lembro dessas pessoas, Moisés, o povo do Egito, Davi, que passou aproximadamente 8 anos no deserto. O que o deserto representou na vida de Moisés foi uma escola. Quando Deus chama Moisés, certamente ele não estava pronto para a tarefa, irmãos. E aonde é que Deus iria prepará-lo? No deserto.
Foi no deserto, olha só, que ele aprendeu a desenvolver algumas características fundamentais de um líder. Quais são, pastor? Algumas: paciência. Irmãos, se liderar, conduzir milhares, milhões de pessoas, rebanhos de animais por um deserto, sem água, sem comida, o povo murmurando na sua orelha. Quer aula prática melhor do que essa, por mais difícil que seja? Maturidade. Como é importante, queridos, maturidade na vida cristã. Vida de oração, porque quando a coisa aperta, embora não pode ser, não, né, a gente só vai para Deus, a gente só busca em oração quando a coisa aperta. Mas nós vemos em outros episódios, não só quando a coisa aperta, principalmente quando Deus manda ele construir o tabernáculo, Moisés não saía da presença de Deus. Perseverança, confiança e por aí vai. Moisés, queridos, ele precisou aprender que o chamado não se tratava dele e por ele. O chamado, pelo contrário, se tratava de Deus e o seu propósito. Deixa eu contar um testemunho para vocês, pessoal, sobre isso. Demorou, irmãos, para eu entender esse princípio. Demorou. Sabe quanto tempo? A partir da minha conversão, 20 anos. Não só compreender, mas perceber, viver a partir dessa realidade, que o propósito, o chamado, não se trata de mim. Se trata de Deus, é para Ele, é por Ele. Moisés aprendeu isso no deserto. Talvez isso explique um monte de crente frustrado. Talvez esse fundamento explique um monte de crente decepcionado que deixa a igreja, que não quer saber de Deus. Não é só da igreja. Eu sempre falo isso. Quando a pessoa sai da igreja, irmãos, primeiramente, ela já se distanciou do Senhor. Primeiramente, pode ver isso na prática, pode constatar isso na prática. Primeiramente, o coração dela já se esfriou, está longe de Deus. E aí, como consequência, ela se afasta do quê? Da família de Deus, do rebanho de Cristo, que é a igreja. E os israelitas, o que o período no deserto representou para eles? Você já fez essa pergunta quando estudou esse texto? Vou tentar responder algumas coisas. Primeiro, além de ter representado um período de disciplina e provação, representou também, irmãos, provas concretas do amor, da graça de Deus, da fidelidade de Deus, que se manifestou diversas vezes, de diversas maneiras. O nosso Deus, entenda isso, ele não é limitado como nós, irmãos. Pelo contrário, Deus é transcendente. Deus faz tudo o que Ele quer, na hora que Ele quer, das diversas maneiras, como Ele quer fazer. E se tem uma prova, ou várias provas que Deus deu do seu amor para o povo, foi no período no deserto. Pastor, e o período no Egito? O que dirá então no Egito? Que Deus preservou o povo mesmo diante de dura cerviz, escravidão. O povo crescia, ao invés de morrer e diminuir, o povo crescia. O povo se multiplicava. O que é isso, irmãos? É graça, é fidelidade de Deus. Eu separei alguns textos aqui, certamente não dá para entrar fundo aqui na mensagem, mas olha lá, Êxodo capítulo 14, quando Deus abre o mar vermelho. Atrás está o exército egípcio, não dá para voltar. Pastor, não tem meia volta? Não tem. Não tem um escapinho do lado? Não tem. Atrás egípcio, na frente o mar vermelho. E agora? Como é aquele ditado popular, mesmo se ficar o bicho
Se correr, o bicho pega, e se ficar, o bicho come. Era isso que eles estavam enfrentando. E agora? Se volta para trás, nós estamos perdidos. Estamos mortos. Se vai para frente, tem um mar imenso. E agora? Aí nós imaginamos, antes de ler o texto, que o povo dobrou o joelho na terra, onde eles estavam, e começaram a clamar: Senhor, nós cremos em Ti. Começaram a declarar: Senhor, Tu és fiel, as Tuas promessas é sobre nós, nós somos o povo da aliança, é isso mesmo, Senhor. Foi isso que eles fizeram? Não, irmãos. O texto diz que eles se voltam para quem ser líder não é fácil, não, irmãos. Ouvir o chamado de Deus, nunca esqueça isso, não é fácil. Eu queria que pelo menos um dia da sua vida você estivesse na minha pele, pelo menos um dia. O texto diz, irmãos, que eles se voltam para o líder da nação, para o representante da nação, tá vendo? E começam a murmurar. E eu falei, nós falamos, deixa a gente quieto no Egito. Para que trazer a gente para cá, para a gente morrer nesse deserto? E aí, nesse momento, eu percebo que Moisés Deus já estava trabalhando no coração dele, com certeza. Se você olhar lá no capítulo 14, você vai ver a resposta dele. Ele diz: olha, aquiete-se. Tão somente confie no Senhor. E Ele nos dará o livramento. E nós sabemos o que aconteceu, né, irmãos? Deus fala a Moisés: que você tem na mão uma vara, Senhor. Deus fala para ele: estende a vara, estende a mão sobre o mar e o mar vai se abrir. Irmãos, 2 paredão de água se abre. Isso é milagre. O milagre não é algo comum, corriqueiro, é algo extraordinário. É algo que ninguém nunca viu, que certamente aquele povo nunca tinha visto. 2 paredão, 2 muralhas de água. E o povo atravessa em terra seca. Quando eles estão lá do outro lado, Moisés dá uma olhada. Eu fico imaginando, né, o texto. Deixa eu ver se não ficou mais ninguém para trás dos israelitas. A hora que não tem mais ninguém, que os egípcios estão no meio do mar, irmãos, Deus fala a Moisés: estende a mão de novo. E o mar se fecha, irmãos, não sobra um egípcio para contar a história. Quer ver outro exemplo da graça e do amor de Deus? A provisão do maná e das codornizes. Êxodo capítulo 16. Era melhor lá no Egito, a gente comia as panelas de carne. Como era bom. E aqui nesse deserto a gente padece, não tem nada para comer. Começaram a reclamar de novo. O que Moisés fez? Ele vai para Deus: Senhor. Deus fala a Moisés: está certo, eu ouvi a murmuração desse povo, murmurão. Vou mandar uma farinha bem fininha, vai cair no arraial deles. E tem que acordar cedo, hein? A turma que costuma acordar tarde, vai chegar lá, não vai ter mais nada, porque o sol derrete o maná. A turma atrasada, zero maná mandou, irmãos. Quando o povo acordou cedo, o arraial estava forrado de uma farinha branca, uma sementinha branca, fina igual areia. Faz com isso bolo, pães. E Deus depois manda um vento forte, manda as codornizes, o povo se farta de carne. Quer ver outro exemplo? Êxodo 17, do 8 ao 16, a vitória sobre os amalequitas. Os amalequitas se levantam contra Israel, Israel vai batalhar. Lembra? Moisés chama Josué, que depois seria o seu sucessor, e fala: Josué, reúne os melhores soldados, vai guerrear, o Senhor é conosco. E ele sobe a montanha, junto com ele está quem? Arão, seu irmão, e Ur. Enquanto o texto diz: Moisés erguido, os israelitas venciam.
baixava as mãos, os amalequitas prevaleciam. E foi assim, até o final da tarde, eles sustentaram as mãos de Moisés no alto e o Senhor deu a vitória. Quer outra prova? Tem mais. Olha lá, Êxodo capítulo 13, 21 e 22. A coluna de nuvem e a coluna de fogo que não se afastava do povo, dia e noite, dia e noite. Deus estava perto do seu povo. Olha para a pessoa que está do seu lado, fala isso para ela. Deus está perto de ti, querido. Irmãos, por favor, entenda uma coisa. Deus está sempre conosco. Irmãos, irmãs, entenda uma coisa. Deus sempre quer, deseja se revelar a nós. Quando eu olho para Gênesis capítulo 3, irmãos, eu fico assim impactado com o amor de Deus por Adão e Eva. Deus sabia que eles já tinham comido do fruto proibido, que Deus ordenou, sabia. Pastor, por que então eu leio lá em Gênesis que Deus chega no jardim e pergunta onde estava Adão? Deus não sabia? Certamente ele sabia, irmãos. Por que é que Deus pergunta, onde estás? Onde estás? Porque Deus, irmãos, queria Adão por perto. Porque Deus queria restaurar a vida dele, irmãos. Pastor, mas todo pecado traz consequências, sim. A Bíblia ensina isso. Todo pecado traz a ira, a justiça e o juízo de Deus. Sim, a Bíblia que eu leio me ensina isso. Mas Deus, irmãos, apesar do fracasso humano, Ele busca proximidade. Às vezes, eu fico imaginando, pensando, né? Deus do nosso lado chamando, ei, psiu. Chamando a pessoa pelo nome. Mas às vezes, irmãos, nós estamos tão distraídos. Nós estamos tão ocupados com coisas urgentes, como diz meu filho. Urgentes. Nós estamos tão perdidos que nós nos esquecemos dele. Nesse momento da mensagem, estou fazendo uma transição da introdução para o desenvolvimento. Surge outra pergunta importante. Qual é? O que podemos aprender através desse episódio na vida de Moisés? Através desse encontro que ele teve com Deus ali no Monte Sinai, ali no Monte Horebe. Algumas coisas. Primeiro, que embora nessa desafiadora e dinâmica caminhada cristã, alguns definam e encarem o deserto apenas como um período de provação, de dificuldade, de sofrimento. Certamente isso faz parte, irmãos. Mas eu quero te levar além hoje. Vai junto comigo, vai além. Eu quero dizer que deserto também é um período de encontros e oportunidades. Sabe o que eu aprendo, irmãos, quando eu olho para o episódio aqui dos 40 anos, irmãos, 40 anos, rodando no mesmo lugar. Sabe o que eu aprendo? Que o deserto, esse período, é lugar de encontros com Deus. Você quer coisa melhor do que isso? O deserto, irmãos, foram períodos de oportunidades para o povo crescer, avançar.
deixar o Egito para trás, mas é impressionante que quando a gente olha, vai lá na frente, Êxodo capítulo 32, a gente vê que o povo saiu do Egito, mas o Egito estava onde? Estava arraigado, como uma sarna impregnada no povo. Mas o deserto, os períodos difíceis, se você for assim definir, são momentos de encontros e de oportunidades. Que nos conectam com Deus, que nos conectam com o seu propósito. A compreensão correta desse episódio, irmãos, Êxodo capítulo 3, muda a nossa perspectiva, a nossa visão sobre a nossa própria definição de deserto. Na realidade, precisa mudar a nossa visão. Não é possível que depois desse encontro, que depois dessas confirmações da graça de Deus, a gente ainda fique alimentando na mente que deserto é só período de luta e sofrimento. Olha lá o verso 1, volta comigo lá, Êxodo 3, capítulo 3, verso 1. Eu quero chamar a sua atenção, tem uma coisa aqui muito importante. Olha lá o verso 1. Enquanto Moisés pastoreava o rebanho do seu sogro, durante o desenvolvimento de uma tarefa rotineira, ele teve uma experiência sobrenatural com Deus. E eu quero lembrar outra coisa importante aqui, lá em Atos 7, capítulo 7 inteiro. O que você vai encontrar lá? O discurso de Estevão. No Sinédrio, lá em Jerusalém, o primeiro mártir cristão foi morto apedrejado. Conforme o discurso de Estevão, lá em Atos 7, Moisés fugiu do Egito quando ele tinha 40 anos. Ele sai do Egito e vai para Midian. Em Midian, sabe quanto tempo ele ficou? Mais 40 anos. Quando Deus aparece para ele no meio dessa sarça ardente, sabe quantos anos Moisés tinha? É fácil, pastor. 40 mais 40, 80. Quando Deus o designa para o Egito, para conversar com o faraó e depois, posteriormente, caminhar pelo deserto, quanto tempo mais? 40 anos. Moisés morreu, sabe com quantos anos? Quem acertar ganha um abraço do pastor no final. Ó. Essa é fácil. Ia falar bala, mas eu tô sem bala. Tem 2 brincos aqui, hein? Ah, não, é da minha esposa, eu não posso. Mas quem acertar ganha um abraço do pastor no final. Quantos anos ele morreu, irmãos? 40, 40, 40 e 40. 120 anos. Presta atenção. Com 40 anos ele sai do Egito. Mais 40 em Midian, 80. Deus chama ele para libertar o povo. Mais 40 andando no deserto. Morre com 120 anos. E mais, irmãos, ele morreu sem entrar onde? Em Canaã. O tempo é um aliado de Deus para nos ensinar. E eu fico, irmãos, como Deus é. Puxa. Como Deus é gracioso. Moisés não entrou em Canaã, irmãos, muito menos Arão, que fundiu o bezerro de ouro para o povo adorar e depois jogou a culpa no povo. Mas Deus chama ele no final da vida. Deuteronômio capítulo 34. Deus leva ele lá na montanha e fala: olha aí, tá vendo, Moisés? Deus dá para ele, irmãos, a alegria. Não entrou. Olha como Deus é. Você acha, irmãos? Eu fico pensando, você acha que Deus precisava se preocupar com isso?
Às vezes, irmãos, nós podemos ilustrar, nós podemos alimentar um Deus distante de nós. Um Deus que só se preocupa com fatos e acontecimentos extraordinários. Não, o nosso Deus, nunca esqueça isso, é um Deus das coisas simples. E Deus chama ele, vai lá em cima da montanha, esqueci o nome do lugar agora onde ele morreu. Oi? Isso, nas montanhas de Moabe, obrigado. E fala, dá uma olhada aí, Moisés. E Moisés bate o olho, uma terra imensa, irmãos. Certamente ele não conseguiu, mesmo que tivesse com binóculo, aquela época não tinha, não conseguiria. Uma terra imensa, terra boa. E Deus disse para ele, olha, você não vai entrar, mas essa é a terra que eu prometi aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. Lições importantes que nós tiramos daqui. Primeira, aprender a valorizar os pequenos começos ou recomeços. Sair do palácio para viver no deserto, irmãos. 80 anos. Foi uma grande escola. Deixar a sublimidade, as riquezas, o conforto do palácio para viver no deserto, 80 anos. Foi uma grande escola de Deus. Eu me lembro quando eu me converti, quando eu penso nessa questão de valorizar os pequenos começos, para alguns é recomeço. Eu fui chamado para administrar as ofertas da escola bíblica no domingo de manhã. Eu achei aquilo o máximo. Puxa. Ó. Vou cuidar das ofertas da escola bíblica. Irmãos, como é importante valorizar os pequenos começos. Às vezes a gente quer dar saltos altos na vida. Quanta gente se arrebenta por causa disso, não é? Não desprezar, vou repetir o que eu falei um pouco domingo passado. Não desprezar os exercícios básicos da fé. Quais são esses exercícios, pastor, que nós estamos cansados de saber, mas saber uma coisa e viver é outra. Quais são esses exercícios? Pontua para mim. Vai lá, vida de oração. Quantas horas nós oramos por dia, irmãos? Quanto tempo nós desejamos? E não se trata apenas de tempo, se trata de estar com Deus, porque cada encontro com Ele é único, é maravilhoso. Leitura da palavra. Obviamente não é só leitura corrida. Aliás, deixa eu fazer uma pergunta, não precisa responder para mim não. Responde para você mesmo, e Deus sabe. Quantos o ano passado leram a Bíblia inteira? Pelo menos, né? Uma vez inteira, pelo menos uma vez inteira no ano. Meditação na palavra, ou seja, mergulhar, estudar o texto, esmiuçar o texto. Jejum. Vida em comunidade. Irmãos, às vezes nós desprezamos as coisas simples, básicas da vida cristã. E eu pergunto para você, querido e querida, e você que vai me ouvir depois no YouTube, o que mais nós esperamos de Deus? Quando nós, irmãos, não fazemos o básico, o beabá, o ABC, o arroz com feijão no dia a dia. Ah, eu vou lá no culto, hoje Deus vai fazer cair um raio do céu e falar comigo. Olha, querido, creio que Deus pode fazer isso, mas também creio que dificilmente Ele fará isso.
Nossa, pastor, por quê? Porque nós desprezamos os exercícios básicos no dia a dia. E eu quero te falar uma coisa, abre parênteses aí, as experiências espetaculares são resultado da minha fidelidade naquilo que é simples. Olha para a pessoa que está do seu lado, não deixa ele cochilar não, ajuda o pastor a pregar, fala para ele, querido, querida, as experiências espetaculares serão resultado da sua fidelidade naquilo que é simples. E se eu não for fiel naquilo que é simples, pastor, dificilmente você e eu experimentaremos o espetacular. Então, no verso 2, já estou caminhando numa outra transição do desenvolvimento para a conclusão. Olha lá o verso 2. Deus decide se revelar pessoalmente a ele. Na teologia bíblica, irmãos, essa manifestação, essa aparição de Deus é chamada de teofania. Então, sempre que você, deixa eu te dar uma dica importante aqui. Sempre que você estiver estudando ou lendo um texto bíblico, vai aparecer lá, o anjo de Deus apareceu. O anjo de Deus, isso é uma teofania. O que significa isso, pastor? Que o próprio Deus está se manifestando naquele momento. E tem 3 elementos fundamentais que caracterizam essa teofania. Primeiro, é uma realidade audível e visível. Você vê que Moisés, ele ouve e ele vê o quê? A sarça em chamas que não se consumia. Segundo, vou passar rapidinho, isso aqui é título de conhecimento. Temporaneidade, ou seja, as aparições de Deus, elas tinham um propósito específico. Deus não aparecia à toa para ninguém, irmãos. Quando Deus aparecia é porque ele tinha um propósito. E depois que ele atingiu o propósito, ele desaparecia. E o outro elemento é justamente o propósito. E eu quero chamar a sua atenção para dizer que o que mais me chama a atenção nesse episódio é que Deus toma iniciativa. Moisés está lá pastoreando, atravessa de um lugar para o outro, e Deus vem e se revela a ele. E a iniciativa de Deus, irmãos, preste atenção nisso, ela estava ligada ao seu propósito. Olha lá, versos 7 a 9 do capítulo 3. Disse o Senhor, de fato, tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito, tenho escutado o seu clamor e por causa dos seus feitores, e sei o quanto eles estão sofrendo. Por isso, eu desci para livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde manam leite e mel. A terra de quem? A terra era livre. A terra era propriedade livre. Não, olha quem que morava lá. Várias nações pagãs, cananeus, cadê? Que mais? Hititas, amorreus, ferezeus, heveus, jebuseus. O que nós aprendemos com isso, pastor? Nós aprendemos que Deus não nos leva para lugares ideais, mas Ele nos leva para lugares reais. Talvez você está aqui hoje nessa comunidade e pensa, puxa, essa igreja não é o ideal para mim. Talvez não seja, querido, mas é o lugar onde Deus te colocou e é onde você deve permanecer e é onde você deve ser fiel. Versos 5 e 6. Pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim. E tenho visto como os egípcios os oprimem. Versos 5 e 6, juntamente com a ordem para não se aproximar mais, foi fundamental que Moisés conhecesse a identidade daquele que o chamava. Quantos de nós conhecemos o Deus que nos chamou? Olha, irmãos, como Deus se revela para ele. Moisés, eu sou o que sou. Eu sou o Yahvé. Eu sou o Yahvé, o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó.
Conhecer a Deus e se submeter às suas ordens mudou a vida de Moisés, irmãos. E ao mesmo tempo mudou também, a visão dele em relação a ele mesmo e também em relação ao povo que ele conduzia, povo de coração duro, que ele liderou rumo a Canaã. Nós precisamos urgente desse encontro com Deus. O profeta Oséias, no capítulo 6, verso 3, diz o seguinte: conheçamos o Senhor e esforcemo-nos por conhecê-lo. E eu quero fechar, já falei demais, destacando outros detalhes aqui do pano de fundo desse episódio que é muito importante, muito. E que merece a nossa atenção. Olha para a pessoa que está do seu lado de novo, desculpa ser repetitivo e enfático. Olha para ela e fala assim: aguenta aí, meu irmão, o pastor está terminando. Ó. Segura aí. Ainda tem coisa importante aqui. Primeiro, deserto não é lugar só de peregrinação e provação. É um período necessário, é uma escola de Deus. É um período necessário para Deus trabalhar na sua e na minha vida. E para que ele trabalha, pastor? Por quê? Porque ele está nos preparando para um propósito bem maior, bem melhor, bem mais excelente. Seu propósito é sempre maior do que podemos compreender, se é que podemos compreender, né, irmãos? Quando eu olho para Moisés, o que eu vejo? Não compreendeu. Quando é que Moisés foi compreender, pastor? Quando ele estava lá no monte, como é que chama? Monte Moabe. Velhinho, 120 anos. E quando ele olha a terra, talvez, não sei, naquele momento ele tenha compreendido, puxa, quando Deus me chamou, ele estava falando sério. Quando Deus me chamou e me tirou de onde eu estava, ele estava falando sério, ele não estava brincando. Às vezes, irmãos, a gente é muito parecido com Moisés. Deus nos chama, nos resgata da lama, nos tira da podridão, lava a nossa vida, transforma a nossa vida. E nós, lentos em perceber, lentos em compreender, ainda estamos tentando. Será que é isso mesmo? É sério, Senhor? O Senhor me chamou? Qual o propósito? É esse mesmo? O propósito de Deus é sempre maior, sempre mais transcendente do que a gente possa imaginar. Moisés, que a princípio demonstrou insegurança, lembra que eu falei no começo? Desconfiado que só ele, se tornou o grande líder da nação. Cumpriu o propósito, irmãos. Ele saiu do Egito e conduziu o povo até Canaã. Chegou no propósito, ele morreu. Embalsamar o corpo dele demorava 40 dias para embalsamar o corpo de uma pessoa e colocar num sarcófago. Inclusive, nem os ossos dele ele não quis que ficasse no Egito. Olha só. Meus ossos em terra pagã se tornou um homem fiel. Números 12, 14 a 8, que falava com Deus face a face. Um homem cujo autor do livro de Deuteronômio encerra dizendo o seguinte: quem foi o autor de Deuteronômio mesmo? Quem acertar recebe um abraço do pastor no final. Essa é fácil, hein? Oi? Isso, quem foi? Ele mesmo, Moisés. Mas agora corrigiu, Deus corrigiu o senso de humildade dele.
Olha o que ele escreve de si mesmo. Deuteronômio 34, 10 ao 21, em Israel. Olha só. Nunca mais se levantou profeta como Moisés, a quem o Senhor conheceu face a face e que fez todos aqueles sinais e maravilhas que o Senhor o tinha enviado para fazer no Egito, contra Faraó, contra todos os seus servos e contra toda a sua terra. Pois ninguém jamais mostrou tamanho poder como Moisés, e nem executou os feitos temíveis que Moisés realizou aos olhos de todo o Israel. Mas eu não posso deixar, irmãos, de ressaltar aqui a fonte principal de tudo isso. Qual foi? A presença de Deus. Lá em Êxodo 3:12, olha o que Deus afirmou para ele: eu estarei com você. Pensou se eu ouvir? Esses dias, irmãos, eu ouvi isso de Deus. Sabe aqueles dias que você está cansado, abatido, sem muitas perspectivas? O Espírito Santo veio sobre mim num tempo de oração e ele me disse: eu sou contigo. Avança. Segue em frente. Eu sou contigo. Precisa ouvir coisa melhor e mais completa do que essa? Eu estarei com você. E se não bastasse isso, irmãos, ei, Deus maravilhoso, Deus dá 3 provas. Então vai, Moisés, faz assim. Vou dar 3 provas de que sou eu quem envia. A gente encontra lá no texto. O primeiro bastão dele, ele jogava no chão, virava uma serpente. E eu vou falar para você, hein? Eu que tenho medo de cobra, acho que eu não pegaria cobra de volta, não. Para virar bastão de novo. E o texto diz que Moisés ficou com medo. E Deus falou para ele: estica a mão, pega aí, rapaz, pelo rabo. E ele estica, pega pelo rabo, a serpente se torna um bastão. Quer mais, Moisés? Vai lá, põe a mão no peito. Ele põe a mão no peito. Quando ele põe, a mão dele está branca como uma lã. Ficou leprosa, uma doença de pele. Tira a mão do peito, Moisés. A mão se restaura. Quer mais? Mais uma prova? Pega um tiquinho da água do Nilo, um dos maiores rios que banhava aquela região, irmãos. Derrama um pouquinho na terra seca, a água vai se transformar em sangue. Ele pegou a água, irmãos, um tiquinho, jogou. A água se transformou em sangue. O que Deus estava dizendo para ele? Meu filho, eu sou contigo. Meu filho, eu estou contigo. Meu filho, você não liderará esse povo sozinho. Você nem é capaz de fazer isso sozinho. Eu sou contigo. Eu estarei com você. Segundo, deserto é lugar de revelação de Deus. Revelação que nos proporciona oportunidade de amadurecer ou não. Depende do quê, pastor? Depende da minha resposta para Deus. Tempo de crescer, depende. Sim ou não? Depende da minha resposta. Tempo de me conectar com Deus e com o seu propósito, que é sempre muito maior do que a gente pode imaginar. E eu fecho deixando algumas questões para vocês. Antes disso, terceiro, no deserto nós podemos fazer perguntas? Sim ou não? Sim. No deserto, nesse período, pastor, eu posso, conforme eu defini o que é deserto na minha vida, eu posso questionar, eu posso levantar uma questão, eu posso direcionar uma pergunta para Deus, sim ou não? Sim. Por quê? Porque levantar perguntas, irmãos, é diferente de murmurar. Questionar, levantar uma pergunta legítima, com motivação correta, é totalmente diferente de murmurar. Então eu posso, olha só, verso 2 e 3 como base.
restrito no próprio texto. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo. Que impressionante, ele pensou. Por que a sarça não se queima? Fazer perguntas certas nos colocam no rumo certo. Ó, sempre falo lá em casa pro Davi e pra Esther, ó, pensa. Deus te falou uma coisa, ó, pensa. O que Deus está me falando? Começa a levantar questões legítimas. O que Deus está querendo com isso? O que Deus está me falando? O que Ele quer me ensinar? Porque as perguntas certas, irmãos, podem nos colocar no rumo certo do negócio. E por fim, eu quero deixar algumas perguntas que eu considero importantes para vocês. Primeira, quando estamos no deserto, nós percebemos a presença de Deus? Se nós não percebemos a presença das pessoas, pelo menos a presença de Deus, fundamental, principalmente a presença de Deus, nós precisamos perceber. Quando estamos no deserto, escutamos a voz de Deus. E por último, quando estamos no deserto, nós desfrutamos da presença bendita e gloriosa de Deus. Feche os seus olhos. Não sei como é que você entrou aqui hoje. Como é que foi a sua semana? As lutas que você travou. Não sei como você tem definido o deserto e período no deserto ao longo da sua caminhada cristã. Eu não sei, a menos que você me fale ou o Espírito Santo me revele. Não sei. Mas uma coisa que fica clara para mim, irmãos, hoje, que Deus bate na mesma tecla hoje, é que Ele diz assim, olha, eu sou contigo. Eu estarei com você. E vou te dizer mais, ainda, preste atenção no que o Espírito Santo diz agora. Ainda que você não perceba as provas de amor, de graça e de fidelidade, Deus tem demonstrado essas provas para você. Pastor, eu não vejo essas provas, não são fatos extraordinários. Pois é, pode não ser, mas nunca se esqueça, são fatos simples. É no dia a dia, é na simplicidade do dia a dia. Deus tem provado. Ele precisa disso, ele não precisa, mas ele escolhe fazer isso, dar provas do seu amor para cada um de nós. Ore ao Senhor, fale com Ele. Diga para Deus por que você veio aqui hoje, onde você está, como você define deserto, enfim, aproveite esse tempo. Senhor, obrigado por tua presença aqui, em primeiro lugar, especialíssima. Mais importante do que tudo é a tua presença aqui. Obrigado por tua palavra, bendita e verdadeira e fiel, sempre atual, sempre falando e ministrando aos nossos corações, nos encorajando, nos ensinando. Obrigado. Aqui está o seu povo, Senhor. Aqui está aqueles que o Senhor chamou. Certamente o deserto que os israelitas atravessaram não é o mesmo deserto que nós atravessamos hoje. Esse contexto que eu estou trazendo à tona é um contexto histórico. Mas que certamente tem muito a nos ensinar, como nos ensinou nessa noite. Ajuda-nos a perseverar. Talvez tem gente que entrou aqui, Senhor, com o coração abatido.
Talvez tem gente aqui que entrou com o pensamento: não dá mais para mim, vou largar, vou desistir, vou abandonar, vou dar meia volta e voltar para o Egito. Mas Deus está reforçando de novo: eu sou contigo, eu estarei com você. E a minha oração, amado e amada, é que a graça de Deus seja abundante na sua vida, cada dia mais, cada dia mais. Que você não só perceba a presença de Deus todos os dias, mas como escute a sua voz. E não somente escute a sua voz, mas como veja claramente, sinta e perceba os episódios da prova do amor dEle, que Ele demonstra para você dia a dia. E nunca se esqueça, eu, você, nós que estamos aqui, somos fruto da graça, do propósito e da paciência de Deus. Obrigado por isso, Senhor. Com gratidão eu oro em nome de Jesus. Vocês que vão nos acompanhar pelo canal do YouTube, não se esquece, se inscreve lá, dá um like, ativa o sininho, que Deus abençoe a sua vida.